Olá pessoal, meu nome é Lívia, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química do IDEA e hoje nós vamos falar sobre ligações químicas. Bom, uma sessão spoiler aqui, nós vamos falar sobre esses assuntos aqui. Vocês vão escutar durante essa aula essas palavras-chave. Nós vamos falar sobre regra do octeto, ligação iônica, composto iônico, moléculas, maleabilidade, ductibilidade e íons. Então, vocês vão ouvir falar em algum momento sobre essas palavras, né? Bom, vamos começar falando sobre a regra do octeto e os gases nobres. A maioria dos átomos que nós encontramos na natureza, eles estão ligados a outros. Se a gente for notar, por exemplo, o oxigênio, ele nunca é encontrado normalmente na sua forma unitária, digamos assim. Ele nunca é encontrado isolado, só o oxigênio. A gente pode citar aqui exemplos de como a gente encontra o oxigênio na natureza. Por exemplo, o O2, que é o gás oxigênio, é um oxigênio ligado a outro oxigênio. Nós podemos citar o H2O, que é a molécula de água, que é o oxigênio ligado a mais 2 hidrogênios. Então, nós podemos perceber que a grande maioria dos átomos, eles são encontrados ligados a outros, né? Então, entre essas milhões de substâncias, apenas 6 são compostas por um único átomo, que não se liga a outro. E esses são os gases nobres, tá? Bom, como toda área da ciência, sempre existe um parâmetro, na química não é diferente. Nós temos um certo parâmetro de estabilidade. E esse parâmetro são os gases nobres que a gente tem. Os gases nobres, eles possuem 8 elétrons na camada de valência e por isso eles são mais estáveis, ou seja, eles não precisam de outro elemento para que eles possam ter estabilidade. Exceto o hélio ele tem um número atômico menor, ele tem um número atômico igual a 4, então ele é estável na sua forma, ele não precisa de 8 elétrons na camada de valência. Bom, sabendo disso, né, nós podemos perceber que os átomos eles realizam ligações químicas entre si com esse intuito de ter a configuração eletrônica dos gases nobres. Como a gente viu, é como se fosse um parâmetro. Então, os átomos eles só podem descansar em paz, digamos assim, quando tiverem 8 elétrons em sua camada de valência. Então, por isso, eles realizam ligações químicas para que eles possam ter 8 elétrons em sua camada de valência. Bom, entre as ligações químicas, nós temos algumas classificações. Nós vamos falar um pouco delas hoje. Ligações iônicas. Bom, as ligações iônicas, elas são fruto da interação de um metal e de um ametal, ou seja, de um elemento que perde elétrons e de outro que recebe elétrons. Se a gente for perceber na distribuição eletrônica dos metais, a gente vai ver que na camada, olhando para a camada de valência, né, nós vamos ver que sempre os metais eles tendem a perder elétrons para que ele tenha 8 elétrons na camada de valência dele, ou seja, na última camada da distribuição eletrônica. Ou seja, ele precisa perder elétrons para que isso aconteça. E, em contraste, né, os ametais, eles precisam receber elétrons para que isso aconteça, para que na última camada ali da distribuição eletrônica ele tenha 8 elétrons. Então, os metais eles tendem a virar cátions e os ametais eles tendem a virar ânions. Então, os metais eles tendem a ficar com a carga dele positiva, né? E os ametais eles tendem a ficar com a carga negativa. Bom, e os que são os compostos iônicos? Os compostos iônicos são resultado dessa interação eletrostática entre um cátion e um ânion. Então,
Com essa interação são formados os compostos iônicos. Uma observação é que a valência de um íon é o módulo da sua carga, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo para a gente entender melhor. Nós temos aí o elemento sódio, que tem um número atômico igual a 11, e nós temos aqui a distribuição eletrônica dele, né? Nós podemos perceber que para que o sódio ele tenha 8 elétrons na última camada dele, que é a camada de valência, ele precisa perder um elétron. E, em contraste, né, o Cl, que é o cloro, ele tem o número atômico igual a 17. Olhando para a sua distribuição eletrônica, a gente for ver, ele precisa ganhar um elétron para que na última camada dele, na camada de valência, ele possa ter 8 elétrons. Então, nós temos no final o Na+, que o sódio fica com carga positiva, e Cl-, que o cloro fica com a carga negativa. Quando esses íons se encontram, eles formam o composto NaCl. Temos outro exemplo aqui do magnésio, que na distribuição eletrônica dele, ele precisa perder 2 elétrons. E nós temos também o cloro, que na sua distribuição eletrônica, como nós vimos no exemplo anterior, ele precisa ganhar um elétron, certo? Uma coisa que nós devemos ter em mente é que ao ser formado um composto iônico, a soma das cargas positivas e as negativas tem que ser igual a zero. Ou seja, para que o composto ele seja estável, ele esteja neutro, ele precisa que as cargas positivas e negativas sejam iguais. Então, quando esses íons se encontram, eles irão formar o composto MgCl2. Então, nós temos a famosa regrinha do abraço, né? Nós temos aqui 2 cargas positivas e uma carga negativa do Cl. Então, para que essa carga positiva ela seja compensada, nós precisaríamos de 2 cargas negativas. Então, nós precisaríamos de 2 elementos Cl. Cl-, 2 íons Cl-. Vamos falar agora sobre os compostos iônicos e suas propriedades. Bom, os compostos iônicos, eles conduzem bem a eletricidade no meio aquoso, sendo normalmente solúveis em água, mas não na forma líquida. É bom a gente notar e não cair no erro de dizer que na forma líquida esse composto conduz eletricidade. Existe uma diferença aí. Apenas no meio aquoso que o composto iônico ele conduz eletricidade. A gente vai ver mais na frente no cursinho sobre eletroquímica e a gente vai ver essas interações de cargas, né, com o composto na água. Então, não se confunda. Na forma líquida, os compostos iônicos eles não conduzem eletricidade. Então, outra propriedade é que os compostos iônicos eles possuem altos pontos de fusão e pontos de ebulição, sendo todos sólidos à temperatura ambiente. Vale salientar que tudo que a gente for ver em química, ligação química e tudo, sempre vai ter alguma energia relacionada. Então, para serem formadas ligações químicas, para serem tudo na química, existe uma energia ali envolvida. Então, quando a gente forma um composto, existe ali uma energia envolvida na formação, assim como para mudar sua estrutura para o sólido, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, existe uma energia para fazer com que isso aconteça. Porém, no caso dos compostos iônicos,
Quando eles são formados, eles formam retículos cristalinos, que são um arranjo microscópico aos quais essas substâncias obedecem. Eles têm um aspecto quebradiço, granulado, são muito duros. Então, por causa desse arranjo, né, que eles formam, desses retículos, ele necessita de uma energia muito maior para que seja mudada a sua estrutura. Por isso que o ponto de fusão e o ponto de ebulição dele é bem maior, é bem alto, por esse motivo, né? Já que está envolvido diretamente com essa mudança na estrutura, então precisa de uma alta energia para que isso aconteça, fazendo com que o ponto de fusão e o ponto de ebulição seja alto. Agora vamos para outra classificação de ligações. Nós temos as ligações metálicas e vamos falar um pouco sobre o mar de elétrons, né? Bom, a ligação metálica ela acontece entre átomos de um mesmo metal. Como todos os átomos tendem a perder elétrons, os átomos desses compostos se aglomeram em um corpo, que é o retículo cristalino, e soltam seus elétrons ao redor de si, isto é, o mar de elétrons. Ou seja, são metais, como a gente viu ali nos primeiros slides, os metais eles tendem a perder elétrons. Então, a ligação metálica ela acontece com um certo compartilhamento. Nós temos aqui uma analogia que explica bem isso, né? O mar de elétrons é como a brincadeira da batata quente. Os átomos passam seus elétrons por seus vizinhos e fica como se fosse uma onda, né? Então, isso seria a ligação metálica, né? Bom, algumas propriedades dos compostos metálicos. São propriedades dos compostos metálicos a ductibilidade, ou seja, a capacidade de formar fios. Então, o ouro é um exemplo disso, e o ouro ele é o metal mais dúctil. Nós temos também o brilho, outra propriedade é o brilho, que os metais, se polidos, eles refletem bem a luz. Nós temos, por exemplo, o espelho de prata, que é uma fina camada que existe atrás dos vidros nos nossos espelhos, né? Que a gente tem em casa. Outra propriedade é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Os compostos metálicos, eles também apresentam altos pontos de fusão e ebulição. Outra propriedade é a maleabilidade, que é a capacidade de formar lâminas, a capacidade de formar folhas, né? E a última propriedade que a gente pode citar aqui é a resistência à tração. Metais, eles suportam grandes cargas quando eles são tracionados, né? A gente tem como exemplo os cabos de aço dos elevadores. Bom, além disso, os compostos metálicos, eles têm, a gente encontra mais comumente, né, ligas metálicas, que são misturas sólidas e homogêneas de dois ou mais elementos metálicos. Nós temos aqui como exemplo a amálgama, que é uma mistura de alguns metais como a prata, o estânio, o cobre e o mercúrio. Nós temos o bronze, que é uma mistura ali do cobre, do estânio, o ouro 18 quilates, que é uma mistura do ouro, prata e cobre. Nós temos também o latão, que é uma mistura do cobre e do zinco, e o aço inox, né? O aço ele tem uma mistura ali de ferro, silício, oxigênio, e o aço inox é uma mistura do aço com o níquel e o cromo, né? Bom, gente, nossa aula chegou ao fim. Muito obrigada pela atenção. Ótimos estudos. E não esqueçam de se inscrever no canal. Comentar também se vocês têm alguma dúvida ou algum comentário. E também dar uma curtida aí para ajudar na nossa
divulgação, se você puder divulgar também para os seus amigos. Então é isso, gente. Obrigada.